Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre custo dos produtos vendidos, levando em consideração uma certa movimentação do estoque, de acordo com o CPC 16, o pronunciamento técnico 16, que trata sobre estoques, do método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, uma questão exigida no exame de suficiência 2022.1, mas que vai te auxiliar a estudar para próximos exames de suficiência e também sobre concurso público, além do que te dá uma noção de como calcular o custo dos produtos vendidos. Se você não me conhece ainda, eu sou o professor Ricardo Neves, sou professor efetivo aqui da Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade de Rio Verde. Então, sem mais delongas aí, vamos mostrar a questão aqui, vou compartilhar a tela com vocês, vamos ler a questão, vamos interpretar essa questão e eu vou te dar um passo a passo de como resolver essa questão, olha só. Então, é na questão 18, da prova do exame de suficiência do CFC 2022.1, e ele fala o seguinte: uma fabricante apresentou as seguintes informações sobre a produção e a venda do produto A. Então, temos um produto aqui, tá certo? Então, tem produção e venda em 3 meses, janeiro, fevereiro e março, tá certo? Então, ele traz a quantidade de unidades produzidas, custos diretos de produção por unidade, custos indiretos, quantidade de unidades produzidas e vendidas. Essa informação é super relevante para a gente resolver essa questão. E o preço por unidade produzida e vendida, tá certo? E ele fala o seguinte, em janeiro de 2022, o estoque inicial de unidades em produção e ou produzidas foi igual a 0. Quando ele dá essa informação, é interessante, ou seja, você não vai precisar considerar saldo de estoques anteriores, seus estoques ali dos produtos que estão acabados lá em estoques. Então, muito importante essa informação. A fabricante produz e comercializa somente o produto A e trabalhou na sua capacidade normal, ou seja, é esse produto A mesmo, não tem outro produto, então você vai ter que fazer a conta só com as informações que constam no exercício. A fabricante apropria os custos pelo custeio por absorção na produção do produto A. O que isso significa? Na prática, quando ele fala custeio por absorção, você vai ter que considerar como custo dos produtos os custos diretos mais os custos indiretos. Porque existem outros sistemas de custeio que têm outra metodologia. Inclusive está na descrição desse vídeo aqui uma playlist completa sobre contabilidade de custo, caso você tenha interesse, e lá eu falo desses outros sistemas de custeio, tá certo? Todo o processo de produção foi iniciada e finalizada dentro do próprio mês. A fabricante utiliza o método PEPS, ou seja, lá no CPC 16, ele fala que o método PEPS é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Ou seja, aquele primeiro produto que deu entrada no estoque deve ser aquele primeiro que deve sair na ocasião da venda. Então, aquele primeiro produto que deu origem ali no estoque, ele vai ser o primeiro na venda, significando que você sempre dá baixo naquele produto mais antigo que está ali no estoque, Então, o primeiro que entra no estoque vai ser o primeiro que vai sair no caso da venda. Essa informação é relevante porque sobra saldo de estoque de um mês para o outro e você tem que considerar essa informação na hora da resolução da questão, tá certo? Então, continuando aqui, ele fala, considerando exclusivamente essas informações e o CPC 16, a Norma Brasileira de Contabilidade NBC-TG 16, estoques, assinale o valor total dos custos dos produtos vendidos, ou seja, ele está querendo saber o custo dos produtos que foram efetivamente vendidos nos meses de janeiro, fevereiro e março. Então, olha só, você tem que considerar o custeio por absorção, você tem que considerar os custos diretos mais os custos indiretos. Então, veja que ele produziu 400 unidades em janeiro e só vendeu 200. Então, o que você vai fazer? Olha só, o custo indireto total de produção foi R$6.000. Só que esses R$6.000 foi para produzir 400 unidades. Então, se você pegar 6.000 e dividir por 400, você vai ter um valor de 15. Então, o custo indireto unitário é de 15.
Já o custo direto por unidade já dá que é 12, certo? Então você tem um custo unitário de 27. Então, em janeiro, o que aconteceu? Ele vendeu 200, não foi? Olha só, 200 produtos vezes qual que é o custo unitário, levando em consideração o custeio por absorção? 27. Então, 200 vezes 27 dá R$ 5.400. Só que isso, olha só, tem 5.400 A, B, C e D. Não resolve a nossa situação. Temos que fazer fevereiro, tá certo? Fevereiro. Aqui que vem um pulo do gato, olha só. Quanto que vai dar o custo indireto unitário aqui? Olha, você gastou 8.000 para produzir 200 unidades. Então você vai pegar 8.000 e vai dividir por 200, vai dar 40 por unidade, tá certo? Você tem de custo direto R$11, então cada produto você vende a 51. Veja que ele vendeu 300 unidades. Ó, mas produziu 200, mas por quê? Ele tem saldo de estoque anterior, tá certo? Então o que você vai fazer? Aqui no mês de janeiro, ele sobrou um saldo de 200 unidades, porque ele vendeu 200, mas ele produziu 400. Então tem que ser o primeiro que entra, tem que ser o primeiro que sai. Então, como esses produtos entrarem em janeiro, em fevereiro, que você vendeu, a saída vai ser desse estoque. Então, aqui em fevereiro, você vai dar baixa em 200 produtos a R$ 27. O que isso significa? Que sobrou 200 produtos e o custo desses produtos é R$ 27, conforme apurado no mês anterior, que é 15 de custo indireto e 12 de custo direto, tá certo? Só que ele vendeu 300 e você não tem esse saldo mais para sair agora. Então, o que você vai fazer? Vai dar baixa nos 100 a 51. Ou seja, 200 produtos tem que ser dado baixa a 27, que foi o que veio do mês anterior, que aqui vai dar 5.400. E você vai dar baixa em mais 100, porque ele vendeu 300, então 200 no mês anterior, zeramos o saldo de janeiro, e 100 desse mês. Então 100 vezes 51, 5.100. 5.100. Então, 5.400 mais 5.100, temos um valor de R$ 10.500. R$ 10.500, tá certo? Então seria aqui a nossa letra A, tá certo? Se você tiver certeza da sua conta aqui e tá de fato correto a letra A. Mas vamos fazer março aqui para a gente, né, finalizar o nosso exercício e que o conteúdo seja totalmente dado aqui. Nesse mês aqui de março, você gastou, olha só, custo indireto 9.000. Se eu pegar 9.000 e dividir por 300, eu vou ter que o custo indireto unitário vai ser de 30. O custo indireto, tá certo? E quanto que é meu custo direto? 10. Meu custo direto. Então, o custo unitário do meu produto aqui em março, da produção, é de 40. Então, o custo do meu produto A em janeiro foi de 27, em fevereiro foi de 51 e em março foi de 40. Agora, olha só, ele vendeu 200, tá certo? Ele vendeu 200 unidades. Então, aqui em março, ó, o que vai acontecer? Eu vou dar baixa. Eu tinha produzido 200 a 51, tá certo? E sobrou quanto desses 200? 100 unidades. Então, sobrou 100 unidades a R$ 51 cada unidade, que vai dar 5.100 pelo saldo aqui. E como eu vendi 200, eu tenho que vender mais 100 vezes 40, porque acabou o estoque de fevereiro. Então, vou pegar 100 vezes 40, que vai dar 4.000. Então, 4.000 mais 5.100 dá 9.100. Então, veja, em janeiro, ó, você produziu 400, mas vendeu só 200, então sobrou 200 para o mês seguinte. Aí você deu baixa em fevereiro, porque é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Já em fevereiro, você tem a produção de 200 unidades, mas você vendeu 300. Então, o que você faz? Você dá baixa naqueles 200 do mês anterior, mais os 100 desse mês, aí você completa a venda. Tá certo? Então, completou a venda.
Desse saldo de fevereiro, sobrou 100 para o mês de março, porque sobrou 100 lá no estoque. Então, o primeiro 500 vai ser o primeiro a sair. E o valor do custo unitário desse produto em fevereiro era 51. Então, você dá baixa no 100 a 51, 5.100. Aí você dá baixa no restante, que são outras 100 unidades, a R$40 no custo aqui do mês. Então, 4.000, então dá 9.100. Então, repara que aqui, ó, você tem em janeiro a venda de 200 unidades. Em fevereiro, você tem a venda de 300, mais 200 do saldo do mês anterior, mais 100 do mês atual. E em março, você tem a venda de 200 unidades, 100 do saldo do mês de fevereiro e 100 do mês propriamente de março, ao custo de R$40 por unidade. Então tá aí mais uma questão do exame de suficiência, também traz a noção do custo dos produtos que foram vendidos. Obviamente ele traz uma informação ali de preço de venda, mas como ele quer saber só o custo dos produtos vendidos, é uma informação que você não utiliza, é uma outra dica que eu dou aqui para você. Você tem que entender os conceitos, porque se ele pede o custo dos produtos que foram vendidos, esse preço de venda ali você não vai utilizar. Então, às vezes, em diversas questões, tem informações que de fato você não utiliza. Então, não é porque tem uma informação ali que você é obrigado a utilizar, tá? Às vezes, obviamente, você tem que utilizar todas as informações, mas nesse caso ele queria o custo dos produtos vendidos, levando em consideração o custo do produto A nos meses de janeiro a março, levando em consideração o custo do primeiro que entra, o primeiro que sai, dos custos aí de cada mês, tá certo? Então, espero aí ter contribuído com mais essa questão aqui do exame de suficiência. Peço para você dar o like aí no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seu amigo que está estudando para concurso público, para o exame de suficiência. Meu nome é Ricardo Neves e sempre é um prazer tê-los aqui no meu canal.